de entrevista, ó. Caiu seu lenço aí, João. O número de pessoas em situação de rua em Belo Horizonte vem aumentando com o passar dos anos. Durante a pandemia, mais pessoas passaram a viver nas ruas da capital mineira. Para enfrentar essa situação, políticas públicas devem ser criadas para atender essa parcela da população. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, algumas ações estão sendo discutidas. Uma delas é do vereador Braulio Lara, que apresentou um requerimento para criar um grupo de trabalho com o intuito de retirar essas pessoas das ruas. E o Rock News recebe ele, o vereador, para falar um pouco mais sobre esse projeto. Boa tarde, vereador. Bem-vindo ao Rock. Boa tarde, João. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes da 98. Cara, já abriu o papo aqui fazendo um preâmbulo falando de situação de população de rua. A pandemia agravou ainda mais a situação dessa população em situação precária em Belo Horizonte, população em situação de rua. Por que é tão importante a gente tratar esse tema agora, vereador? Bem, é um problema que salta aos olhos, né? E não é um problema novo também. Eu vejo que tem momentos do ano, às vezes, que isso fica mais acentuado, as pessoas até ficam um pouco mais sensíveis à situação, mas a gente precisa realmente de criar um encaminhamento prático para que essa população venha diminuindo, né? A meta é um dia, quem sabe, aí chegar em 0 moradores, né? Ou seja, se a gente conseguir realmente ter políticas públicas estruturadas para fazer os devidos encaminhamentos. Essa que é a ideia. Vereador, prazer falar com você, que é Carol. Conta pra gente um pouquinho sobre qual que é essa ideia, o que vocês pensaram, né? Questão de grupo de trabalho, porque assim, eu também sempre tive essa preocupação com a população de rua e já fiz até várias pesquisas para saber se no mundo teve alguma iniciativa, alguma política pública que deu muito certo, que a gente possa adaptar. E nessa pandemia a gente vendo ainda mais as pessoas indo para viver em situação de rua. Como é que funcionaria esses grupos de trabalho? Como é que seria essa abordagem? Como é que faz para ter um resultado realmente positivo e eficiente aí quando o assunto é a população em situação de rua? Carol, de fato o tema é super complexo, né? São várias faces, são várias situações. Eu diria aí que é quase que um tratamento assim, 1 a 1, né? Cada vida, cada pessoa ali traz consigo uma história, uma situação, e a gente tem que começar a organizar isso. Eu vejo que o objetivo de um grupo de trabalho é de trazer, a partir de várias visões, percepções, experiências práticas, né, a estruturação de um encaminhamento, uma solução que venha a ser apresentado para a prefeitura, para o nosso poder executivo, para que ele direcione realmente políticas efetivas. Então, na Câmara, a nossa principal atividade aqui é de dialogar, é de trazer realmente essa percepção. O assunto não pode ficar simplesmente sendo tratado como é atualmente, que é deixado de lado, né? Entra ano, sai ano. Agora a gente está num momento de pandemia, que houve de fato sim um agravamento, mas o problema das pessoas que estão em situação de rua é um problema antigo. E o que nós objetivamos com essas discussões é realmente de trazer propostas efetivas de solução. Vereador, prazer falar com você, João Henrique do Vale. Nós conversamos há pouco tempo até com a Pastoral de Rua e o levantamento que eles fizeram é alarmante, né? Assim, os moradores, as pessoas em situação de rua dobraram praticamente, são praticamente 12 mil pessoas, segundo a Pastoral, no último levantamento da Prefeitura, se eu não me engano, eram 7 mil. E aí eu queria saber de você 2 coisas. Primeiro, na questão do grupo. O grupo vai começar a ter essas ideias ou já tem alguma ação já engatilhada, já com vocês já pensando numa forma de retirar esses moradores, por exemplo, e encaminhar para um trabalho? Qual que é a ideia? Bem, João, nós temos conhecimento de diversas entidades, pessoas que desenvolvem trabalhos exemplares nessa área. Então, nosso propósito é de trazer todo mundo realmente para a mesa para acoplar essas soluções. Então, o aspecto, por exemplo, que você colocou de trabalho, a gente, para resgatar a dignidade das pessoas, a gente tem que criar um encaminhamento onde essa pessoa, de fato, seja reintegrada na sociedade, né? Que ela tenha a possibilidade de ter o seu próprio sustento e, assim, caminhar sozinho. Só que, quando a gente fala assim, a gente está, às vezes, generalizando e esse problema em específico, ele tem uma série de outros fatores. Você tem um problema, a questão do encaminhamento social, mas você tem pessoas, por exemplo, que precisam de um acompanhamento psicológico, você tem pessoas que têm problemas com drogas, você tem os problemas de delitos, pessoas ali que estão, na verdade, às vezes até mesmo fugindo da justiça. Então, tem de tudo. O que tem que ser feito, obviamente, é
dentro dessa perspectiva, a gente encaminhar soluções na nossa cidade, né? Eu estou falando assim porque a gente está no início dos trabalhos desse grupo de estudo. E levantando isso e organizando os setores, a própria entidade de terceiro setor, né, as ONGs, as pessoas que querem estar ali para ajudar, as próprias entidades empresariais também que podem entrar nessas parcerias. O que a gente não pode, na verdade, é ficar passando pela nossa cidade, vendo tanta gente aí pelas ruas, barraquinhas em tudo quanto é praça, pessoas embaixo dos viadutos e fingir que não tá acontecendo nada. Então, essa é a grande pegada, a gente precisa realmente de colocar esse assunto como um assunto prioritário e desenvolver. A nossa meta é de trabalhar isso ao longo desse segundo semestre. Então, também não é uma ação de bate pronto. Ela vai envolver diversas audiências, reuniões com especialistas, enfim. Nós precisamos realmente de chamar atenção para o tema tão importante e encaminhar uma boa solução para resgatar aí a cidadania e, enfim, né, são seres humanos que estão ali. Vereador, uma questão, né, uma ação que foi muito bem feita e a gente, né, já recebeu várias pessoas que participaram dessa ação, é o Canto da Rua Emergencial, né, que hoje fica lá na Serraria Souza Pinto. E todo mês, né, fica naquela coisa, vai acabar, não vai. Acabar. Vocês têm alguma ideia para a gente expandir esse projeto que deu super certo durante a pandemia? Olha, é um exemplo de um projeto que realmente funcionou, ele está em funcionamento, ele não pode ficar sendo pressionado toda hora com esse, entre aspas, vai acabar, né? E eu acho que ele precisa de ser reintegrado rápido numa política mais ampla. Então, o Canto da Rua é muito importante, mas qual que é a grande questão dos programas assistenciais de um modo geral? É que se você só trabalhar o assistencial e não começar a encaminhar os próximos passos, é como se fosse um fardo ali que, em vez de diminuindo, só vai crescendo. Então, essa é a grande preocupação e a gente realmente, aqui dentro da Câmara de Vereadores, tem a prerrogativa de colocar realmente o assunto como um assunto prioritário e cobrar aí realmente da Prefeitura, mas não simplesmente cobrar, né? Na verdade, a gente está aqui para apresentar propostas e, junto com a sociedade, realmente caminhar para, quem sabe, um dia a gente veja uma BH sem morador de rua. Políticas públicas para a população em situação de rua de Belo Horizonte é o tema. Hoje a gente conversou com o vereador Braulio Lara do Novo, o tema sendo discutido aí fortemente na Câmara Municipal. Vereador, traga boas novidades nesse campo para a gente aí. Microfones abertos aqui no Rock News, viu? Excelente, agradeço o espaço da 98 e vamos evoluir. Muita gente tem nos procurado, querendo somar, e eu acho que o caminho realmente para a gente falar em política, né, é somar forças. A cidade precisa realmente de construir soluções para os seus próprios problemas e esse é um desses que a gente tem que superar. Muito obrigado aí pelo espaço. Tá aí um tema sempre atual, tempo de pandemia, o João colocou muito bem aí a situação do Canto da Rua Emergencial. O vereador já falou, vai acabar. E realmente ele tem razão, tá naquele papo de vai, não vai, tá sempre na reta final, conseguiu mais uma extensão, mas a serraria vai acabar tendo que ser devolvida a seus gestores eventualmente. Como é que fica a situação? População ali do hipercentro que precisa de uma ajuda constante. 800 pessoas por dia atendidas no Canto da Rua Emergencial. A gente conversou com a Pastoral de Rua aqui. É um tema importante e o que o vereador falou, a gente tem que ter uma solução definitiva para essa população em situação de rua e que eles tenham dignidade, possam viver com dignidade, né, João? Lucas, é muito importante, né, o Canto da Rua Emergencial. A gente conversou com a irmã Cristina que né, nesse assunto ela é referência aí, talvez no país todo, se não for mundialmente, referência nesse assunto. Ela mesma falou que a intenção deles é dar essa assistência lá no Canto da Rua Emergencial e tentar retirar essas pessoas da rua, dar emprego para elas. Então, o Canto da Rua Emergencial é importante para isso também, para o diálogo, para oportunidades que podem surgir ali naquele local. Infelizmente, a Serraria Souza Pinto, ela não consegue ficar eternamente para ser isso, né? Tem eventos, mas
poderia ter uma outra solução, um outro terreno, né? Então, dá para dar solução a isso. É um projeto que começou e tá indo muito bem. Por que acabar? Então, dá para a gente reunir a prefeitura, o governo de Minas, os vereadores aí e achar uma solução, um outro local para acontecer essa ação. E dá para fazer também descentralizado, né, gente? A gente, em vez de colocar ali uma estrutura muito grande, como é na Serraria, por exemplo, a gente divide isso por regionais, até para a gente atender também a população que vive longe do hipercentro, que a gente sabe que é difícil para eles se deslocarem, né? Deslocam normalmente andando, a pé mesmo ali, muitos são catadores de recicláveis. Então, se a gente tiver ali em cada regional um ponto de apoio nos moldes em que foi feito lá na Serraria, eu acho que a gente consegue atingir até mais do que a gente já tem atingido com essa ideia que foi sensacional, diga-se de passagem, de usar a Serraria Souza Pinto nesse momento de pandemia. Até porque, né, Carol, quem anda pela cidade vê que não tá mais centralizado. Antigamente a gente via muito morador em situação de rua no centro de Belo Horizonte. Hoje não. Hoje você tem todas as regionais, você tem morador em situação de rua e a situação está... E essa cena você vê cada vez mais, tá cada vez mais presente na vida dos belo-horizontinos.